Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá começando a sua quinta-feira. Vamos falar sobre o Bahia, cara, porque, cara, o jogo de ontem me mostrou que esse Campeonato Brasileiro promete ser histórico pro Bahia. De verdade. Eu acredito que o ano 2025 será o ano que um clube nordestino terá a maior campanha da história da era de pontos corridos. Só não vai ser um ano melhor do que o ano que o Bahia foi campeão brasileiro. Mas pra mim vai ser um ano gigante pro Bahia. Eu vou comentar e falar o porquê que tá acontecendo. Óbvio, tem alguns percalços aí no caminho. Teve alguns pontos e tem alguns pontos que precisam corrigir. Tem dois pontos. Um que precisa ser corrigido e outro que é meio que incontrolável pro Bahia. Inclusive até o Rogério falou sobre isso ontem na coletiva. Mas eu quero pontuar, falar sobre isso. Falar um pouquinho também sobre o Ceará, que me surpreendeu em alguns pontos, e a gente vai comentar sobre esse ano do Bahia, cara. O jogo de ontem, né, um clássico nordestino, onde o Bahia dominou e mesmo vacilando, conseguiu dominar ainda no fim do jogo. A gente vai falar tudo sobre isso. Antes de mais nada, é pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trabalhando todo santo dia pra trazer conteúdo pra você de qualidade. Aqui o nosso foco é o futebol nordestino e, cara, faltam 2 dias pra começar o campeonato histórico para o nosso Nordeste, porque são 5 clubes do Nordeste na primeira divisão. Se Deus quiser, são 5 clubes que vão se manter na primeira divisão e quem sabe aí beira um CRB da vida para jogar ano que vem. Vamos falar tudo sobre isso aqui, então te inscreve aqui no canal do Luna, aqui é o foco. É o futebol nordestino e óbvio, a gente não vai deixar de falar do Bahia, um clube gigante do nosso país, tá bom? E lembrando, se você quiser, meu querido, fazer aí ó, a tua compra do teu produto oficial, ó, quer uma capinha oficial pro seu celular? Tem essa aqui do Bahia. Você quer um copinho Stanley pra tomar um refri, uma água, uma breja? Você pode utilizar aqui, ó, esse copo lindo da Gold Case. Você pode ter uma garrafinha também. Tudo isso com a Gold Case, que é a parceira oficial do canal do Luna. E você utilizando o cupom GOLUNA, que você tá vendo aqui na tela, você tem um baita de um desconto. Tem QR Code aqui na tela. Aproveita, são produtos licenciados. Que você comprando na Gold Case, você ajuda o seu clube de coração também. Afinal de contas, uma porcentagem é do seu clube, porque afinal de contas é licenciado. Corre agora, link na descrição e QR Code para você fazer a tua compra na Gold Case, meu querido. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, porque... Cara, a capacidade que o Bahia vem tendo nessa temporada de habituar jogadores para jogos importantes é impressionante. É impressionante. Você pode questionar a forma que chega, você pode querer questionar individualmente um ou outro jogador. A gente vai falar do goleiro daqui a pouco, eu sei que vai falar sobre isso. Mas é impressionante a capacidade que o Rogério vem tendo nessa temporada de deixar os seus jogadores à vontade dentro de campo. É impressionante. E o que o Kaique vem jogando, pra mim, é um jogador muito importante e vai ser muito importante nessa primeira divisão. Mas a capacidade que ele tem de habituar os seus jogadores, gostei muito do primeiro tempo do Cauli, sabe, que fez um bom jogo. Gostei bastante do meio-campo do Bahia, mais uma vez. O Lúcio Rodrigues, cara. O Lúcio Rodrigues é aquele jogador que a gente sabia que quando ele começasse a se adaptar ao futebol brasileiro, ele ia entregar. Tá começando a entregar, é um jogador decisivo, é um jogador que vem jogando e vem entregando muito mais do que o ano passado, porque iniciou essa pré-temporada com o Bahia, conseguiu se adaptar muito bem à cidade e tá conseguindo entregar um baita futebol. Óbvio que a gente sabe dos percalços que a gente tem, por exemplo, o goleiro. Né? Cara, eu acho que esse é o grande erro do Grupo City, é não ter contratado ainda um grande goleiro. E cara, sinceramente, se tivesse um goleiro mediano no Bahia, porque não tem um goleiro mediano hoje no Bahia, eu acho que o nível estaria muito maior do time. Então é importante que o Grupo City acelere esse processo. Tentou trazer o goleiro do Galo, acabou não dando. E que bom que não trouxe também, porque seria uma proposta bizarra de grana. Assim, seria um negócio surreal, mas que bom que ele ficou lá no Galo. O Everson, né, ficou lá no Galo. Mas tem outros goleiros de qualidade que o Bahia pode e tem que trazer. Tem que trazer, porque pra mim, defensivamente, é o que vinha trazendo. O primeiro gol foi, cara, foi bizarro. O primeiro gol foi bizarro. O cara saiu na pequena área, num cruzamento, no chão, ele foi encaixar a bola. Não tem o que se discutir, né? Foi uma bagunça ali. Então o Bahia precisa realmente trazer um goleiro. Mas nesse contexto geral do que a gente vem vendo dentro do Bahia, promete ser um ano gigantesco, cara. Promete ser um ano gigantesco. Eu, inclusive, enxergo a capacidade que o Rogério vem tendo de adaptar esses jogadores, deixar eles à vontade dentro de campo, maior do que a do Vojvoda. Porque o Vojvoda meio que faz ainda, né? E tá num ano bem ruim, mas ele faz uma costura, ele consegue trazer o Pikachu
que jogava muito pela direita, caindo pela esquerda, às vezes caindo como um segundo atacante que nem se utiliza tanto essa função mais, né? Então ele consegue adaptar jogadores a outras funções e conseguir entregar. O Rogério Ceni está conseguindo adaptar o jogador a cada função. Até porque tem uma mão de obra maior do que o Vojvoda, né? Assim, e de maior qualidade, na minha visão. Então ele tá conseguindo pegar os caras e adaptar. Uma coisa, por exemplo, que não acontece na seleção brasileira, né? O Dorival pode escolher o jogador que quiser brasileiro e não consegue adaptar. O Rogério, adaptar não consegue deixá-lo jogando bem na sua função. O Rogério Ceni consegue fazer isso. Ele consegue deixar o Bahia leve, consegue deixar o Bahia compactado e ao mesmo tempo criando espaços dentro de campo. A impressão que eu tenho é que quando o Bahia entra para jogar, ele sabe exatamente o que fazer no jogo. Sabe? É um time bem que estuda muito bem os seus adversários e consegue trazer pra gente um repertório diferente dentro de cada partida. Isso ajuda demais. Óbvio que tem um problema, e esse problema é o que mais me preocupa, que você pode concordar ou não, mas o Rogério Ceni sim é um nome que está na mesa da CBF para o futuro técnico da seleção. Claro que tem alguns técnicos à frente, tem o Carlo Ancelotti, tem o Jorge Jesus, né? Se a gente for analisar aí, pode ter até um Abel Ferreira, mas o Rogério Ceni, como técnico brasileiro, eu acho que é o mais preparado para uma seleção brasileira. Então, existe, é remota, mas existe essa possibilidade. Então o Bahia tem que estar atento, e esse é o meu medo, sabe? Porque eu só vejo evolução no Bahia com o Rogério Ceni. Eu só vejo evolução dentro e fora do campo. Eu só vejo evolução. Então, ele até falou na coletiva ontem, acho que a Evelyn, né, uma excelente jornalista aí de Salvador, ela fez essa pergunta, ele até cortou ela no meio, não, desculpa, eu não quero ser indelicado com você, mas sobre a seleção é com o Dorival, e eu acho que a postura dele é essa mesmo, tá? Eu acho que ele não tem que se envolver nisso, mas óbvio, se chegar a cartada pro Rogério Ceni, dificilmente ele vai dizer não. Ele não vai dizer não. Não dá pra dizer não à seleção brasileira. Então, óbvio que ainda tem muita gente na frente do Rogério quando a gente coloca ideia de CBF, mas é uma coisa que me preocupa. Eu não queria ver o Rogério saindo do Bahia pelos próximos 3 anos. Eu queria que o Rogério Ceni passasse um bom ciclo. Tá na sua terceira temporada, vamos colocar que teve meia temporada quando chegou em 2023, uma temporada completa em 2024, tá indo pra uma temporada completa em 2025. Eu queria que ele passasse mais uns 3 anos no Bahia, porque assim, a evolução que eu consigo enxergar no Bahia, primeiro que 2025, pra mim já vai ser o ano do Bahia, e eu não tô falando isso aqui pra puxar o saco de vocês não, tá? É porque realmente o que eu vejo de evolução nesse time, e o que ainda vai chegar de reforço pro Bahia. Ainda vão chegar jogadores esse ano, talvez não cheguem numa quantidade gigante, mas pontualmente vão aparecer oportunidades de mercado e o Grupo City vai trazer. Óbvio, a gente quer primeiro goleiro, precisa ter um goleiro, né? Todo grande time começa com um grande goleiro, mas na minha visão tem tudo para ser um ano gigantesco do Bahia, sabe? Teve o vacilo, aquele vacilo defensivo, e mesmo depois que teve um apagão e conseguiu se concentrar novamente, conseguiu amassar o Ceará no final. Teve ainda umas 2 oportunidades ali de fazer o 4º gol, acabou não fazendo. Talvez aquele abarro final tirou um pouco da concentração do Bahia, mas foi um jogo que, pra mim, o Bahia foi dominante. Teve esse vacilo, levou 2 gols, mas teve a resiliência de conseguir se equilibrar e depois tentar agredir novamente o Ceará. Gostei também da postura do Ceará, tá? Acho que o Ceará é um time que me mostrou aí, me surpreendeu, porque pra mim foi o time que fez a pior janela, né, de contratações, porém, que se adaptou mais rápido. Então acho que o Ceará também é um time que tem potencial. O Condé faz um excelente trabalho, né? Então vamos torcer para que o Ceará, assim como o Bahia eu não tenho dúvida de que vai fazer um grande campeonato brasileiro, mas que o Ceará também faça um grande campeonato brasileiro de mantimento. Afinal de contas, para mim, Ceará e Sport e o Ceará e Sport e o Vitória, desculpa, esses 3 times vão fazer trabalho de mantimento, enquanto Fortaleza e o Bahia vão fazer um trabalho aí de conquista. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha. Tô falando bobagem, não tô empolgado? Tô, mas eu quero saber a tua opinião, fala aqui sobre isso, e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau.